Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a este blog Espírito de São Francisco nas Pontes Franciscanas. Estamos hoje no 53º encontro e o tema, o texto que estamos analisando é a administração terceira de São Francisco, que tem como título Da Perfeita Obediência. Hoje vamos olhar justamente a última parte dessa administração, que faz o resumo, a síntese da obediência perfeita. A obediência verdadeira e caritativa, segundo São Francisco, e que nós refletimos nos últimos encontros, vem somar-se à perfeita obediência. Francisco começa a descrição dessa obediência com uma afirmação bastante estranha para nós. Ele diz assim: e se o prelado ordenar algo contra sua alma, é lícito não obedecer-lhe, mas nunca se separe dele. O estranhamento está na afirmação: é lícito não obedecer-lhe. É tão estranho que alguns tradutores preferem traduzir seguindo nossa compreensão usual: não lhe é lícito obedecer. Nessa última formulação, usual nossa, acentua-se a possibilidade de não obedecer, como que dizendo: que bom, agora não preciso obedecer. Já no primeiro caso, na compreensão de Francisco, é o oposto. O acento está numa espécie de lamentação, como quem dissesse entristecido: mas que pena, agora eu não posso obedecer-lhe. Para Francisco, nosso gênero de vida tem como regência obedecer sempre, porque é assim que se rege o amor. Cristo veio para obedecer sempre ao Pai e às suas criaturas. Assim, viveu sempre obedecendo não só ao Pai do céu, mas também aos pais da terra, Maria, José. Mas obedeceu também às demais criaturas, aos amigos e inimigos, como o traidor Judas. Lembremos que ele disse a Judas: vai, faça depressa o que tens a fazer. Isso é uma coisa inaudita. Para Francisco, só há uma exceção para não obedecer: quando for contra a nossa alma, isto é, contra a nossa identidade, nosso espírito ou carisma, nosso gênero de vida de cristãos ou de franciscanos. A segunda parte da frase contém o coração da perfeita obediência: não se separe dele. Ou seja, não deixe de servi-lo, de amá-lo e, se for preciso, morrer por ele e com ele. Francisco explica mais claramente essa perfeição na famosa carta a um ministro. Certo ministro solicitara a Francisco o afastamento do cargo. Queria retirar-se para um eremitério e assim
poder cuidar da salvação da alma. Uma causa, portanto, sumamente justa, importante, digna, necessária, tão grande que diante dela Francisco dizia que se devia sacrificar tudo. Mas por que então agora não o atende? Para compreender a recusa, é necessário ver a razão do pedido do ministro. Ele estava sendo incomodado para além das contas, como se diz. As solicitações e incomodações por parte dos frades e as chateações vindas de fora eram tantas que não conseguia mais nem rezar e nem cuidar de sua vida interior. Achava que sua alma estava em risco. A solução era, pois, pensava e desejava ele, retirar-se. Vem então a surpreendente resposta de Francisco. Ouçamos. Ama os que te fazem estas coisas. Nenhuma outra coisa queiras deles, a não ser o quanto te der o Senhor. E nisto ama-os com diligência, e nem queiras que sejam cristãos melhores. E isto te valha mais que o eremitério. Assim quero conhecer se amas o Senhor e a mim, servo dele e teu. Se fizeres o seguinte: não haja no mundo irmão que tenha pecado até não poder mais e que, após ver os teus olhos, se afaste sem a tua misericórdia, se misericórdia buscar. E se não buscar, pergunta-lhe se não quer misericórdia. Se, depois de 1000 vezes diante dos teus olhos, e se pecar, depois 1000 vezes diante dos teus olhos, ama-o mais do que a mim, para assim atraí-lo para o Senhor. Tem sempre misericórdia com estes irmãos. São palavras de São Francisco. Assim podemos agora compreender a frase da admoestação que diz: e se por isso tiver de suportar perseguição de alguns, ame-os mais diligentemente por causa de Deus. Não é preciso muito esforço para compreender que Francisco está querendo levar o ministro para dentro da perfeita obediência de Cristo, que amou até o extremo seus perseguidores e algozes, entregando-se inteiramente nas mãos e à vontade deles. Famosa é a frase, ou melhor, a ordem dada por Jesus a Judas: o que tens a fazer, faze-o logo. Bem como a resposta que ele dera a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado por meu Pai. Vem então no texto de Francisco a sentença central dessa admoestação, que diz assim: pois quem prefere sustentar perseguição a querer separar-se dos seus irmãos, permanece verdadeiramente na perfeita obediência, porque expõe sua alma em favor dos seus irmãos. Essa obediência é perfeita em 2 sentidos. Primeiramente porque, como o amor, também ela tende a manter-se, a maturar-se sempre mais. Nesse sentido, perfeito aqui não significa sem defeitos, santo, acabado,
mas aquele modo de amar e seguir Jesus que nunca se deixa vencer por suas decadências, a ponto de sempre, depois de cada infidelidade, levantar-se e dizer, como diz o Papa Francisco: Senhor, deixei-me enganar, de 1000 maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós, resgatai-me de novo, Senhor, aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. É uma citação da Evangelii Gaudium. Quem chega assim, no fim da vida, mesmo cheio de pecados, diz Francisco, é um frade perfeito. No fundo, o texto é uma profunda e amorosa exortação de um grande mestre, de um grande pai que segue o mestre dos mestres, Jesus Cristo, que dá sua vida não apenas pelos seus amigos, mas pelos seus inimigos, e que ama o Pai de todos os pais, o Pai do céu, que faz chover sobre justos e injustos, cair o sol sobre bons e maus. Por isso, diz o nosso Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, de pedir misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar 70 vezes 7, dá-nos o exemplo. Ele perdoa 70 vezes 7. Volta sempre de novo a carregar-nos nos seus ombros. Mas essa obediência é perfeita também e porque é feita por causa de Deus, diz Francisco. Isto é, no modo de ser ou a partir de Deus, unido a Ele e com Ele. Enfim, é uma obediência que nasce do vigor da obediência de Deus. O que é Deus? Uma obediência que nasce da comunhão, da obediência de Cristo na cruz. Ao Pai que o abandona, ele o abraça exclamando: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a tantos quantos o perseguiram e crucificaram, acolhendo-os, suplica em seu favor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso, diz Francisco, e se por este motivo tiver de suportar perseguições de alguns, ame-os mais diligentemente ainda por causa de Deus. Isto é, movido por Deus. Na raiz da obediência perfeita está, pois, a dinâmica do desejo de testemunhar a pessoa amada, de abraçar como verdadeiro irmão aquele que me tira a vida. Tira a vida do corpo, mas com isso me dá de graça, sem nenhum merecimento meu, a vida espiritual, a vida eterna, a vida de Cristo. Por isso dizia Francisco que a melhor de todas, na qual não havia nada de carne e sangue, era a obediência de ir entre os infiéis por inspiração divina, tanto para o proveito dos outros, como pelo desejo do martírio. Achava que pedir essa obediência era coisa muito agradável a Deus.
A última sentença dessa admoestação soa como um alerta muito forte. Diz assim: há, pois, muitos religiosos que, em vista das coisas melhores do que as ordenadas pelos seus prelados, olham para trás e retornam ao vômito da própria vontade. Para Francisco há, pois, somente um único inimigo que pode corromper o seguimento de Cristo: querer seguir o próprio eu, fazer do seu eu, diz nosso Papa, sua religião. Como acima, na obediência caritativa, também aqui São Francisco não duvida que Cristo esteja se servindo do prelado a fim de continuar a sua encarnação, seu estar conosco até o fim dos tempos. Pode-se e deve-se dizer do prelado o que Francisco diz do sacerdote e da Eucaristia. O que ele diz? Ouçamos. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós para que sejais exaltados por ele. Nada, pois, de vós retenhais para vós, para que vos receba a todos por inteiro aquele que se vos dá todo inteiro. Era assim, para dentro de tal nível de nobreza e magnanimidade, que se movia Francisco. Só sabia que Deus era seu único, verdadeiro Pai, que Jesus Cristo, seu Filho muito amado, se expõe e se dá todo inteiro por nós, seus irmãos, até a morte, e morte de cruz, e até caber num pedaço de pão e num pouquinho de vinho, e agora num prelado. Eis a perfeita obediência. Assim, o seguimento de Cristo não é uma mistura de um sim e de um não. Supõe e exige um sim definitivo e total. Por isso, Francisco relembra o dito de Jesus a um jovem que queria segui-lo, mas pediu-lhe para que antes pudesse despedir-se de sua família. Jesus, então, alerta-o de que isso é impossível, pois seria o mesmo que um agricultor pôr as mãos no arado e olhar para trás. Nesse caso, a lavra não acontece, e se acontecer, estragará toda a plantação. Ora, o que está em jogo aqui não é a obediência dos entes queridos, mas a falta de decisão ou uma decisão inadequada, frágil, para a grandeza do chamado de Cristo. Ou seja, quem quiser seguir a Cristo tem que ter-lhe um amor muito maior e mais forte que o amor dos familiares. E para mostrar a gravidade e a abominação de quando alguém abandona o seguimento de Deus, o seguimento de Cristo, Francisco usa um provérbio citado por São Pedro. O cão voltou ao próprio vômito. A imagem é muito forte. Comer do próprio vômito é certamente uma das experiências mais amargas e abomináveis. Assim deve sentir-se
aquele que experimentou a doçura do chamado, do seguimento, e depois volta à vida do mundo. Como não seria amarga, azeda, asquerosa a vida para Francisco se, depois de 10 ou 15 anos de seguimento de Cristo, tivesse voltado atrás para a vida do comércio, da cavalaria do mundo. Estaria comendo o que outrora vomitara. E então, de profeta, Francisco denuncia: esses são homicidas e, por seus maus exemplos, põem a perder muitas almas. Se nós lamentamos, e devemos lamentar, e condenamos profundamente os que matam nossos corpos, o homem exterior, o quanto não deveríamos lamentar e condenar, de igual modo e muito mais, quando se perverte ou se mata o homem interior. O homem que perde sua alma torna-se apenas um cadáver ambulante. Mas ai daquele que está na origem desse homicídio espiritual, o verdadeiro assassino do homem. Por isso diz Jesus: mas quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Vamos agora tentar fazer uma aplicação da perfeita obediência explanada por Francisco nessa administração terceira para o dia de hoje. A perfeita obediência sempre está relacionada ao outro, à igreja, à fraternidade, assim como a obediência de Cristo sempre esteve relacionada ao Pai e aos outros, e até mesmo às autoridades religiosas e civis de seu tempo, relacionada, enfim, aos seus inimigos. Não há, pois, como ser cristão, ser igreja ou pertencer a uma fraternidade sem o exercício desse dom, a obediência ao outro. Segundo um documento da Igreja, nas últimas décadas, assistimos a uma contestação da autoridade, tanto no âmbito da Igreja, da família, como da vida consagrada ou cristã. Na raiz desse processo, diz o mesmo documento, está a unilateral e exacerbada acentuação da liberdade, que contribuiu para difundir no Ocidente a cultura do individualismo. Nosso Papa Francisco fala da religião do eu e conclui aquele documento: por isso, para viver como irmãos e irmãs, é necessário um verdadeiro caminho de libertação interior. Esse caminho de libertação que conduz à plena comunhão e à liberdade dos filhos de Deus exige, porém, a coragem da renúncia a si mesmo, na aceitação e no acolhimento do outro a partir da autoridade. Uma renúncia ao espontaneísmo e à instabilidade dos desejos. Por isso, o altíssimo ideal comunitário comporta necessariamente a conversão de qualquer atitude que venha causar obstáculo à comunhão.
E então vem esta bela conclusão daquele documento. Assim, a comunidade se torna uma escola do amor para jovens e adultos, uma escola onde se aprende a amar a Deus, a amar os irmãos e as irmãs com quem se vive e a amar a humanidade tão necessitada da misericórdia de Deus e da solidariedade fraterna. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, também nos exorta a ser perfeitos na obediência, a não contentar-nos com qualquer obediência. Diz ele assim, uma grande citação agora. Quando Deus se dirige a Abraão, diz-lhe: eu sou o Deus Supremo, anda na minha presença e sê perfeito. Para poder ser perfeito como é do seu agrado, precisamos viver humildemente na presença dele, envolvidos pela sua glória. Necessitamos de andar em união com ele, reconhecendo o seu amor constantemente na nossa vida. Há que perder o medo desta presença que só nos pode fazer bem. É o Pai que nos deu vida e nos ama tanto. Uma vez que o aceitamos e deixamos de pensar a nossa existência, sem ele, desaparece a angústia da solidão. E se deixarmos de pôr Deus à distância e viver a sua presença, poderemos permitir-lhe que examine nossos corações para ver se seguem pelo caminho reto. Assim, conheceremos a vontade perfeita e agradável do Senhor e deixaremos que Ele nos molde como um oleiro. Diz ainda o Papa: dissemos tantas vezes que Deus habita em nós, mas talvez seja melhor dizer que nós habitamos nele, que ele nos possibilita viver na sua luz, no seu amor. Ele é o nosso templo, nossa casa, como diz o salmista: uma só coisa ardentemente desejo, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E um dia em teus átrios vale por 1000 anos. Nele é que somos santificados. Mais adiante, o Papa concretiza ainda mais o que é ser perfeito no discipulado de Cristo, quando fala da pobreza de espírito e cita a santa indiferença de Santo Inácio. Diz Santo Inácio: é necessário tornar-nos indiferentes face a todas as coisas criadas, de tal modo que, por nós mesmos, não queiramos mais a saúde do que a doença, mais a riqueza do que a pobreza, mais a honra do que a desonra, mais uma longa vida do que curta, e assim em tudo o resto. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Até o próximo fim de semana, quando o nosso irmão e amigo professor Marquinhos irá fazer um resumo desta administração 3. Um abraço, paz e bem.